Olá, muito boa tarde. Estamos entrando aqui ao vivo, começando mais uma live da Casa Arte Móveis. Vamos lá, testando. Quem for entrando, não esquece de clicar no coraçãozinho, que isso vai ajudar mais pessoas a descobrirem que estamos ao vivo. O pessoal que estiver aí, entra, clica no coração, que vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas que gostam de decoração, que gostam de ambientes planejados, que gostam de iluminação, que é o tema de hoje. Hoje eu vou fazer um bate-papo com o Rodrigo Rufo, lá da Galeria 58. A gente vai falar sobre o impacto que a iluminação faz nos ambientes planejados, um bate-papo bem legal com ele, que já está há um bom tempo no mercado, mas vou deixar para ele falar quanto tempo que ele já está no mercado. E esse é um bate-papo bem legal aí, trazendo tendências, trazendo novidades, coisas que podem fazer a diferença no seu ambiente planejado. Você que é um cliente que está sonhando em reformar o seu apartamento, reformar seu ambiente, você que está pensando em... Você comprou um novo apartamento e quer decorá-lo, então essa live aí vai ajudar você a trazer bastante conteúdo informativo. Então vamos lá, o pessoal que foi entrando, coraçãozinho aí para ajudar a gente. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, às 5, estamos começando mais uma live. E vou chamar o nosso parceiro, grande Rodrigo. Ele me mandou aqui a solicitação. Vou aceitar ele aqui. É isso aí. Rodrigão já na área. E aí, Rodrigo? E aí, Caio? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Aí? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, maravilha. Tá funcionando bem aí? Tá tudo jóia. Maravilha. E aí, Rodrigo, eu tava falando do pessoal aqui que tá entrando junto com a gente aí. Pessoal que entrar, não esquecer de clicar no coraçãozinho, que é super importante para a live alcançar mais gente. E você que tem aquele amigo, aquele familiar que comprou um apartamento novo, que sonha em reformar um ambiente, clica aqui embaixo no aviãozinho, manda para ele, que ele vai poder entrar com a gente aí e participar desse bate-papo, que a gente vai trazer muito conteúdo legal sobre ambiente planejado e sobre iluminação. Vai ser bem educativo aí para o pessoal. Também vai poder tirar dúvida no final da live. Então é isso aí. Vamos lá. Rodrigo, se apresenta para o pessoal aí. A gente vai falar hoje sobre o impacto que a iluminação faz nos ambientes planejados, né? Então se apresenta aí, Rodrigo, se apresenta a Galeria 58. Valeu. Caio, primeiramente eu quero agradecer o teu convite aí. Muito importante esse bate-bola e passar um pouquinho mais de conhecimento para o pessoal que nos acompanha aí e sempre consegue nos prestigiar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Rufo, eu sou proprietário da Galeria 58, uma empresa que está há 21 anos no mercado, trabalhando com iluminação técnica e decorativa. Então a gente pode dizer que já somos referência na Baixada Santista nisso. E hoje a gente vai bater um ping-pong aí, vamos trocar umas ideias aí no que isso pode ajudar na casa das pessoas, aí, o que pode favorecer aquela pessoa que acabou de adquirir seu imóvel, aquela que pretende dar uma repaginada, conseguir passar alguns conceitos para ver que melhore esse estilo de vida dela. É isso aí. E iluminação não é somente uma lâmpada ou uma luminária, né? Iluminação é muito mais que isso, né? Otimizar ali o ambiente da pessoa, trazendo mais conforto para ela, conforto luminotécnico ali no ambiente de trabalho, no ambiente de receber, no ambiente de brincar no dormitório, né? No dormitório do casal, no dormitório de criança. Também a parte de iluminação para comércio, para escritórios corporativos. Então,
A iluminação tem uma importância gigantesca em projetos de interiores, né, em projetos de ambientes planejados. Então, é super importante Com ter certeza, Caio. o contexto da Isso é aquela iluminação. coisa que a gente sempre fala, né? Eu já falei aí que eu estou há 20 anos no mercado, então eu continuo trabalhando com iluminação porque eu acredito que iluminar não é simplesmente colocar luz no ambiente, sim se acaba transformando esse ambiente, né? Eu tenho praticamente a minha vida inteira trabalhando com isso, eu nasci no meio da iluminação, então com certeza hoje para mim iluminar é ajudar a realizar sonhos das pessoas, com que isso com certeza vai influenciar no seu dia a dia. Isso aí, isso é verdade. E, e a gente está falando aqui de iluminação aí, e o pessoal que é leigo, que não sabe muito sobre iluminação, eu falei um termo técnico aqui que é luminotécnico, né? E fala um pouco para a gente, Rodrigo, como que é esse atendimento da Galeria 58 e o que é, de fato, um projeto luminotécnico, né? Que é tão importante para cada ambiente do residencial ou comercial. Perfeito, Caio. Foi muito importante você tocar nesse assunto, porque todo mundo, primeiramente, você tem que se atentar que você tem que fazer com um profissional qualificado. Um arquiteto, um designer, um light designer, conseguem te elaborar esse projeto luminotécnico, que consiste no quê? Primeiro, você entender a necessidade do cliente, entendeu? Fazer um briefing com ele para saber que esse ambiente, o que vai ser utilizado nesse ambiente, se vai ser simplesmente um dormitório, porque tem ambientes que tem mais que uma função. Então, você tem que trabalhar com circuitos elétricos, entendeu? Você tem que criar cenários diferentes e isso tudo vai influenciar com altura de pé direito, com tonalidade de parede, tonalidade do seu mobiliário mesmo, entendeu? Tudo isso é um fator relevante para que você tenha a opção correta de como elaborar bem esse projeto luminotécnico, tá? Então essas seriam as principais funções que a gente deveria procurar diagnosticar dentro desse ambiente do cliente, fazer esse briefing correto para não errar. Porque um projeto luminotécnico mal feito, além de ter um custo muito elevado, você prioriza coisas que você não precisa enfatizar, tá? E você não consegue ter aquele conforto visual e para o seu bem-estar também. É a mesma coisa que eu te falo, quando você acaba de montar um planejado, vamos dizer, você chegou no ambiente do seu cliente e você deixou ela toda montada. Você mesmo deve sentir uma diferença tremenda quando você vê quando tem um projeto de iluminação e quando você não tem esse projeto de iluminação. Sim, não, sem dúvida. Quando a gente finaliza e a gente dá somente aquela lâmpada, não, a loja não, aquela lâmpada que nem tem mais. Qual é o nome? Antigamente eram as halógenas perfeitas, depois as lâmpadas incandescentes, que é isso que você está falando antes disso, eram as incandescentes, aí vieram as eletrônicas. Então, só tem esse tipo de lâmpada. O resultado, né, a marcenaria se destaca de uma forma, ou ela pouco se destaca, né? Quando por si só tem um projeto bem legal, ela se destaca um pouco. Mas quando tem um trabalho de iluminação pensado ali, como você falou, a iluminação certa, circuitos, tom de luz, né? Os lumens, né? Certo para cada tipo. Perfeito, a temperatura de cor mesmo, exatamente. Isso, exatamente. Perfeito. Então, quando dependendo nisso tudo, o ambiente fica muito mais. Ele destaca muito mais a marcenaria, valoriza muito mais o projeto do arquiteto, valoriza muito mais o nosso projeto, destaca muito mais o nosso mobiliário e também traz muito mais conforto para as pessoas que vão usar, né? Se é num dormitório, se é numa cozinha, se é numa sala, o efeito que isso dá. E também é muito perceptível lá no resultado final, que ali é a cereja do bolo, que é a hora que a gente leva o profissional para tirar foto, para mostrar aquele ambiente concluído, que são as imagens que a gente coloca no nosso site, no nosso Instagram, né? Aquilo ali é resultado, é um conjunto de bom projeto, de um bom fotógrafo, de uma boa marcenaria, mas também, e muito importante, de uma boa iluminação. E até um outro detalhe, o nosso fotógrafo ele gosta de tirar foto final da tarde para a noite, que é para quê? Entender como funciona a iluminação daquele espaço. Porque se for usar só a iluminação externa, a foto não fica tão legal quanto com a iluminação toda valorizada
com o projeto luminotécnico, né? Então é de extrema Perfeito. importância que tenha esse projeto. Perfeito. Acaba não realçando, é isso que a gente fala. Quando você monta, projeta exatamente, vamos dizer, você tem um projeto por trás disso, desde a elaboração dos circuitos, desde a montagem, saber especificar também o produto correto para a utilidade, entendeu? Então vamos dizer assim, você sabe que você tem N tipo de lâmpadas e com várias temperaturas de cor. Então, para um ambiente mais aconchegante, sempre trabalhar em torno da temperatura quente, que seria entre 2.700 Kelvin e 3.000 Kelvins, e jamais utilizar um branco frio, que seria entre torno de 6.000, tá? Então, no máximo, tentar num ambiente mais frio, como uma cozinha, e para uma temperatura dos 4.000 Kelvins. E lembrando também, vale ressaltar isso daí, Caio, que, por exemplo, não só a iluminação por si só, a cor dela, que vai dizer se está claro ou não. Você tem que procurar as potências corretas das lâmpadas, entendeu? Saber quantos lumens tem e quantos você vai necessitar, entendeu? Além de hoje mesmo, tendo a tecnologia do LED de dar dimerização, mas é muito importante quando você precisar de luz, você ter nesse mesmo ambiente. Não, você falou de um ponto bem legal. Qual a diferença de tipos de iluminação para cada ambiente? A gente sabe que a lâmpada que usa na cozinha não usa no quarto, e aqui usa no banheiro não usa na sala, né? Perfeito. Quais são esses tipos diferentes de iluminação que existem aí? Vamos lá, Caio. Os tipos de iluminação a gente hoje... Vamos falar desde antigamente o que tinha, tá? A iluminação indireta, a direta ou uma luz difusa, tá? Só que as indiretas hoje em dia têm se usado muito, trabalhado com sancas, que hoje estão falando rasgos de luz ou perfis lineares, tipo sulcos no gesso, entendeu? Onde você tem uma iluminação mais contínua e mais linear, ampliando esse espaço, tá? Dentre elas você pode ter ela mesmo como indireta desses sulcos, como elas difusa, tá? E auxiliando sempre através de spots focais, para você fazer de acordo com os cenários, né? Valorizar ou esconder o que você não quer que enfatize nesses ambientes. Então, isso é muito comum de se acontecer. Você mesmo, eu acho que antigamente você tinha usado em imóveis vários tipos de iluminação, que hoje em dia não é a mesma coisa. Você pode até falar um pouco disso, né? Que material que você utilizava antes no mobiliário que de repente hoje eu posso te falar melhor, que já não é tão usual. Já usou-se muito em projetos de sala, cristaleira, né? Estantes para sala. E dormitórios também usava-se muito o spotzinho embutido, né? O mini spot embutido naquela prateleirinha para iluminar umas prateleiras de vidro de uma cristaleira. Se usava isso nas laterais de cama, quando a cama está embutida no contexto ali da marcenaria, usava-se aquelas luminárias para uma leitura, uma iluminação indireta, mas uma iluminação para uma leitura ali de um livro à noite, né? Então se usava muito o spot, né? E aí passamos aí, isso é recente, com o uso da iluminação em LED para criar uma iluminação indireta, né? Mas ela tem usos diversos, né? Como na cozinha. Na cozinha dá para a gente usar uma fita de LED para iluminar a bancada. Mas pelo que eu sei, a fita de LED também já era, né? Então agora já veio uma outra foi bem uma outra colocado novidade, aí. Né? Isso aí, foi bem colocado isso aí. Então, na verdade, ainda o termo fita de LED é o que mais se vai se encontrar isso no mercado popular dizendo, né? Então, o bendito perfil, ou melhor, a luz linear, esse fio de luz, todo mundo simplesmente acredita que seja uma fita de LED. Um dos fatores importantes pensar isso, não que não utilize ainda, depende do efeito que você quer atingir para você usar os mini spots, ou vamos chamar mini de croica, ou embutido de circuito integrado, mesmo, tantos perfis de circuito integrado, é assim, depende da finalidade que você quer. Você quer uma luz mais concentrada, que ela tenha um ângulo de abertura menor e um alcance maior, a gente ainda vai continuar trabalhando com os mini, só que são minis hoje muito mais evoluídos, com ângulos de abertura completamente diferentes do que a gente tinha antes em lâmpadas. Então, às vezes as pessoas preferem uma iluminação mais linear, que é aquilo que a gente volta a dizer, iluminar uma bancada inteira. Então, com uma simples fita e você fazendo só um sulco na própria sua movelaria, não vai resolver tanto hoje como utilizar um perfil com um circuito integrado, que seriam barras rígidas, que elas têm alto fluxo luminoso, entendeu?
e ela ajuda o perfil a dissipar esse calor, coisa que hoje, se colocar diretamente na madeira, não seria tão eficiente, mas é comum ainda se utilizar, ok? Então, um LED hoje deveria ter de 25 mil a 50 mil horas de durabilidade, isso vai reduzir bastante. Aí são 6 anos, no mínimo, continuamente funcionando isso. Então, trabalhando com os perfis, além de você ter o difusor, que é aquela tampa que a gente tem em cima dele, você tem uma luz mais homogênea e muito mais intensa, auxiliando você numa bancada, ou até tendo uma luz num home muito mais indicada para essa questão. Você também tem feito bastante hoje em dia homes iluminados, né? Tipo os painéis da TV, completamente. A gente tem feito bastante e painel de TV com iluminação posterior a ele, para refletir na parede. Então, assistir um filme com tudo apagado, só aquela iluminação atrás, por trás dos painéis, né? Temos usado também, mas isso é bem recente, coisa desse ano mesmo, que a gente fez já dois trabalhos com isso, que foi painéis de madeira que pegam na parede, e a iluminação ela vem com esses perfis metálicos de LED no painel e já vira para o teto e depois desce no outro painel, que eu achei um negócio muito legal. Comecei a ver isso muito eu vi essa a primeira vez no ano passado numa loja de carro que eu acompanho no Instagram. Eu vi e falei, nossa, que desenho maluco, que ia para um lado, ia para o outro. E aí depois eu vim a entender que ali era um perfil embutido na parede, no gesso, descia na outra parede e tal. Que aí eu comecei a ver isso. E aí clientes arquitetos vieram com um projeto de painéis e aí comentaram, não, isso aí vai ser um perfil que a gente vai trabalhar tal. Você vai fazer um rasgo na madeira, vai fazer um rasgo no gesso, vai fazer um rasgo lá na outra madeira e essa iluminação vai se acender por inteiro tal. Eu falei, nossa, que design diferente, né? Isso é muito, muito inovador aí. E aí logo depois você veio já me contando dessa novidade. Então é uma solução decorativa aí muito legal, né? E você falou que ela e mesmo assim ainda pela fita estar protegida, tem uma vida útil muito maior, né? Com certeza, a durabilidade acaba sendo maior. E uma coisa importante com relação até isso, Caio, todo mundo também simplesmente acha que é apenas um perfil. Não é um perfil único exclusivamente. São inúmeros perfis, no mínimo 16 de cada indústria, que são similares ou não. Então você tem eles mais slim, com baixa altura, que tem que se atentar ao número de LED no circuito integrado, ele tem que ser maior a quantidade de espaçamento menor, para que não marque os pontinhos do LED um a um. Você também tem que tomar o máximo de cuidado, que muitas pessoas acham que, por exemplo, chegou com você, contratou serviço de movelaria e fala assim, tá, põe para mim, coloca um perfil que eu quero. Tá, se não prever antes o circuito elétrico, que é aquilo que a gente volta na estaca zero de um bom projeto luminotécnico, é o quê? Prever o alojamento disso. Isso é sempre 12 volts, ou em alguns casos 48, mas o mais comum é 12 volts isso. Então o que acontece? Essas fitas, elas precisam de uma fonte, vamos chamar de um trafo, onde ela vai ficar armazenada. Então 90% tem forro de gesso, o mais indicado é ficar lá. Muitas pessoas acabam fazendo no improviso e joga a fonte dentro do armário ou substitui por algum lugar de um compartimento, cria uma caixinha, mas isso que tem que sempre estar atento com relação a essa exatamente infraestrutura. Por isso que eu volto a dizer e bato na tecla. Através de um bom projeto, independente dele ser luminotécnico, com um bom projeto, com um profissional qualificado, você vai ter todas essas dúvidas e problemas que podem vir futuros sanados antes disso. Entendi. Eu vou voltar só no outro ponto que você comentou um pouquinho para trás. Outro grande destaque hoje, e a gente tem um projeto em parceria sendo realizado com essa solução técnica, que voltou muito em evidência agora por causa dos projetos mais com uma pegada industrial, os trilhos com spots, né? Isso usou-se bastante há bastante tempo atrás e agora voltou isso com tendência por causa dos projetos com uma pegada urbana, uma pegada industrial, parede de cimento, tal, parede de tijolo. Me conta um pouco como que funciona isso, como que o cliente pode
saber mais desse produto aí, aquela barra que está no teto aí, para quem não quer rebaixar, né? Para quem só está na laje. Como que usa isso? Como que é dimensionado? Conta um pouco desses tubo, né? Seria um trilho eletrificado ou eletrocalhas. Pode ser feito também mais industrial, mais rústico com eletrocalha e colocado as caixinhas, tá? Só vou voltar até um pouquinho antes, Caio, porque foi bem lembrado, você falou de trilho e tal. Como é um bate-bola aí, acho que é interessante até o pessoal estar ciente disso. Mesmo os perfis, que nem você falou, teto-parede, parede-teto, todos eles têm junções e conexões que a gente consegue criar o desenho necessário para o cliente, mesmo sendo de embutir na alvenaria ou no gesso, como também ele de sobrepor, tá? Na movelaria, que é o nosso caso agora, entendeu? Como também em aspectos de ambiente sem rebaixo de gesso ou com rebaixo de gesso, utilizando sobrepor. Parte do mesmo princípio do trilho. Então, às vezes, as pessoas querem ter o quê? Uma pegada mais industrial, mais rústica, imitar um pouco pubzinho, alguma coisa assim, um sótão, enfim. Vai mexer com esse acabamento, que depois eu vou jogar isso para você, que você vai ver que não é o mesmo estilo de uma cozinha mais clássica, não é mesmo estilo de uma mais minimalista, você vai ver que tem um estilo também diferente para a gente compor tudo isso, que nem a ideia do cimento queimado ou não. Mas é bem simples, são perfis, vamos chamar, mas são trilhos eletrificados, que eles internamente dele, eles são energizados 220, mas tem uma proteção, e você pode colocar quantos quiser, e são barras de 1 metro, 1,5 metro ou 2 metros, que também aceitam as conexões e te facilita a utilização, inclusive de pendentes nisso, e spots com luzes focais ou difusa, que hoje já está com a tendência com relação a isso. Então, esse mesmo trilho eletrificado, você pode partir de um teto que você tem um único ponto central, como eu posso também alimentar das paredes, das tomadas, com cabos energizados, que hoje tem se usado muito esses cabos aparentes, tá? E com certeza isso deve influenciar no acabamento que o teu cliente, o meu cliente, ou melhor, o nosso cliente, vai escolher e optar nessa padronagem de madeira, vamos dizer assim, eu vou chamar de madeira, né? Mas você pode até devolver isso daí para mim, me dizendo que quando a gente usaria esses aspectos, deve ter algum produto que se destaque melhor nessa sua montagem desse planejado. Eu só vou te fazer uma pergunta que eu boei Pode ir. aqui. Luz difusa e a outra? Luz difusa ou direta, tá? Você tem uma luz que ela vai espalhar para o ambiente todo e a luz focada que ela concentra. Hoje você pode ver que até em estabelecimentos comerciais, você vê hoje, por exemplo, vamos entrar até em mercado, mini extra, todos esses mercados, no hortifruti, na parte que tem as carnes, os frigoríficos, até os laticínios, você vê que eles já estão utilizando a iluminação focal, que ela valoriza muito mais o produto. Eles têm a luz difusa para o pessoal se locomover, vamos dizer assim, mas para valorização, você usa um ângulo menor e você concentra melhor no seu produto, que vai dar uma ênfase maior a esse produto, vai dar uma valorização. Então, só para o pessoal que é leigo entender, a luz direta é aquela luz da joalheria, que está iluminando o relógio. E a difusa Exatamente. é a que está iluminando a joalheria como um todo, né? Perfeito, exato. Vamos usar até isso, para uma bancada de leitura. Você utiliza uma luz difusa geral, mas para a bancada você está usando uma luz focal. Entendeu? Então, abajures tem essa luz focal, tem esse tipo de iluminação de uma luz de apoio mais concentrada, diferente da difusa que você tem. Quando você quer mais aconchego, você trabalha com elas indiretamente. Tá, legal. E aí você me fez uma pergunta, que tipo de material que mais se beneficia com um bom projeto de iluminação, né? Usou o português correto, perfeito, exato. Hoje o mercado oferece para a gente usa bastante esse tipo de material na casa dos clientes, que são os painéis de MDF. Eles falam, a nomenclatura mais fácil para a gente falar assim, tem poro sincronizado. Então hoje o MDF está tão real, ele está copiando tão bem, tão fiel à madeira, que até o baixo relevo na chapa a gente consegue ter. Alguns fabricantes, algumas chapas, alguns padrões específicos, eles têm esse padrão somente de um lado. Outros já têm dos dois lados.
Então, quando você bota uma iluminação direta nele, então vamos dizer o seguinte, a gente revestiu a parede da sala, toda ela em MDF. E aí essa parede depois recebeu quadros e tal, com uma iluminação direta para cada quadro e tal. Essa madeira ela vai ficar bem evidente, bem clara, com esse poro sincronizado, porque a iluminação valorizou aquele pedaço ali. É diferente de um painel instalado com uma iluminação aí difusa, que está iluminando por um todo, não fica tão evidente isso. Ou vamos exemplificar outro caso, uma bancada de uma cozinha americana, né? E aquela bancada ela tem esse tipo de madeira, com o poro sincronizado, né? Com a iluminação direta, né, você consegue ver o veio da madeira certinho e o baixo relevo criado ali, né? Então, isso valoriza muito. Mas se trabalhar só a marcenaria sem iluminação, isso não vai valorizar. E se trabalhar só a iluminação sem uma marcenaria pensado para ter um contraponto de valorizar um ao outro ali, também não se resolve muito. Então, tem que ser um casamento bem legal entre o projeto arquitetônico, projeto de interiores e também um projeto luminotécnico que tem que andar junto, porque eu sempre comento isso bastante para os clientes. Aqui no nosso showroom, a gente tem uma cozinha preta. E as pessoas olham a cozinha e falam assim, nossa, eu não teria uma cozinha preta na minha casa, mas olhando essa aqui, ela é tão legal, mas ela é legal por quê? Porque de noite ela está muito bem iluminada e porque de dia ela também está muito bem iluminada porque ela é uma cozinha de vitrine. Então é super importante que você quer fazer um ambiente mais ousado, mas aposte em iluminação para ele não ficar um ambiente carregado, e sim um ambiente confortável e sofisticado, né? Então é super importante ter esse caminho junto aí de projeto e iluminação, né? Mas eu sempre falo isso mesmo, a luz não é nada por si só. Ela é o que realmente, o projeto que revela ela. Vamos dizer assim, o que ela projeta é que a revela, entendeu? Ela não é nada por si só. Então ela só tem a valorização quando ela cria essa sensação de sombra e iluminação, entendeu? Então, através de superfícies, é simples também. Vamos fazer de conta que você tem uma parede nua, limpa. Quando você joga a luz, se tiver uma imperfeição, por mínima que ela seja, ela vai triplicar, entendeu? Então, a iluminação faz parte da decoração e ela pode valorizar, como também um projeto luminotécnico mal feito pode acabar com esse ambiente todo. E com certeza. Caio, falando nessa padronagem que você falou, fala um pouquinho mais, que eu tenho visto bastante nos seus projetos. Painel ripado, como é que está a tendência disso? Está vindo forte? Isso, como é que está essa questão desse... Eu vejo bastante painel ripado aí. Então fazendo demais. É um painel que dá uma trabalheira danada, mas dá um resultado que, é sensacional. Então a gente tem feito bastante mesmo. Painel de cama, painel na sala, painel na cozinha. A gente tem um projeto, foi recente aí, logo a gente vai estar divulgando ele. Foi feito só numa parede da sala, foram mais de 7 metros de painel linear ripado. Então, com portas embutidas, no ripado também. Então, tá muito forte. Isso é uma tendência muito... que já está acontecendo há uns 1 ano e meio, 2 anos já, que a gente tem usado ele bastante. E de diversas formas, né? Ele às vezes, numa tonalidade de cor, às vezes ele na madeira. E agora também a gente tem um lançamento de um produto aí. Quem der uma circulada no nosso Instagram vai ver eu mostrando esse lançamento que aconteceu em março, numa feira de tendências que eu visitei. Foi um painel que ele tem a impressão... O painel de MDF ele é um papel, né, que vai por cima da madeira, né? E agora já tem um lançamento que é um papel que imita o ripado, dá essa impressão. Então você olha ele com uma pequena distância, você imagina que aquilo ali é um ripado, quando você passa a mão nele, ele é liso. E, inclusive, hoje a gente está começando a montar quase um 3D, dá esse efeito e dá um efeito sensacional. O mais legal para o consumidor entender o porquê do benefício desse painel, o investimento dele é metade do preço de fazer o investimento num painel ripado. Porque um painel ripado você tem muito material, né? E um painel desse, que é um lançamento de 2 meses somente, ele tem um resultado similar, né? E com metade do custo. E em breve o pessoal vai poder ver mais. Hoje à noite a gente está começando a montar um escritório corporativo
que vai ter esse painel, então eu vou estar mostrando de hoje até sábado a instalação desse escritório. Vai ter um painel desse que o resultado é muito legal. Então já é possível hoje o cliente ter um painel ripado em casa com um investimento menor, né? E que isso é tendência, isso está sendo usado muito. Então, e também outro detalhe bem legal, painel ripado com perfil de LED embutido. Isso também é muito tendência. Não está sendo tão usado, mas isso vai começar. Quanto mais o Instagram divulgar isso, quanto mais o Pinterest tiver projetos assim, com certeza mais as pessoas vão conhecer e mais as pessoas vão se interessar por ter essa integração de painel ripado com perfil de LED embutido no painel, né? Vale também fazer uma curiosidade aí, que de repente as pessoas que estão nos vendo aí, assistindo, possam perguntar, Caio, é possível colocar esse mesmo ripado, esse mesmo painel no teto da minha residência, de um ambiente na minha casa, em algum cômodo? É possível contemplar, tanto na parede, que nem você falou, cabeceira de cama tal, eu elevar e fazer isso até o meu teto? Sim, sim, a gente já fez alguns, fez em hall social, então entrada de apartamento, no caso daquela obra, tinha um painel, tinha uma entrada mais apertadinha, foi feito um painel no teto. Fizemos agora recentemente uma sala de TV, onde os painéis vinham de parede, subia, passava pelo teto, descia na outra parede, descia também na parede de TV. Então o painel está sendo muito utilizado, inclusive no teto mesmo. Isso é uma grande tendência também, dentro de dormitório. Então cria-se ali vamos dizer assim, um casulo, onde está o espaço da cama, onde tem painel no piso, nas paredes, no teto, sempre. E aí ele se valoriza muito mais quando ele tem uma iluminação indireta, integrada ali, né? Então é uma grande tendência, é uma forte tendência a ter esses painéis parede, teto e piso também. Perfeito, Caio. Deu para entender bastante, um pouco pelo menos, sobre essa questão dos próprios painéis, a utilização deles. Eu tenho uma dúvida também. A gente está falando muito de residência, né? Mas como que funciona para ambiente corporativo, Rodrigo? Loja de shopping. Bem lembrado. A gente vê que farmácia tem uma outra pegada de iluminação, o mercado tem uma outra pegada de iluminação. Perfeito. Como que funciona para esses outros ambientes aí? E você tem esses produtos aí também? Perfeito. Trabalhamos tanto com residencial como comercial, e o comercial a gente pode dividir em duas etapas, né? Os ambientes corporativos e também, vamos falar, porque hoje é muito comum a gente ver todo mundo migrando de escritório para conjuntos comerciais num mesmo edifício, tá? Então esses seriam os empreendimentos corporativos, vamos chamar assim, do que lojas de rua, lojas comerciais. Então assim, às vezes todo mundo peca um pouco numa iluminação comercial, porque eles alegam que precisa ter apenas luz, tá? A bendita luz difusa. Você simplesmente colocar placas de LED por um todo e todo mundo fala escritório. Só que é aquela velha história que eu sempre falo, tem que ser racional quando você elabora um projeto luminotécnico. Por quê? Mesmo no ambiente corporativo, o interessante é que você tenha cenários diferentes, você tenha circuitos diferentes. Você pode ter até luz difusa, mas imagine na área do porto, por exemplo, praticamente eles trabalham 24 horas por dia, entendeu? Com turnos diferentes. Então, às vezes, do lado da minha estação de trabalho, o meu companheiro não está trabalhando. Então, eu estou numa sala de 30 metros quadrados que só tem eu. Para que eu ter que acender essa sala inteira? Entendeu? Então, hoje, a gente tem tratado esses ambientes comerciais, corporativos, vamos chamar, de uma maneira bem diferente. Ele está quase ficando semelhante a um escritório, a um home office, vamos dizer assim, um escritório próprio na sua casa. Ele tem que te transmitir aconchego, só que nem tanto para quê? Para não diminuir a produtividade. Então esse é um dos fatores importantes. Então você tem a iluminação difusa, mas muitos deles gostavam de uma sala mais limpa e tiravam aqueles pendentes que ficavam sobre a mesa, que antigamente era muito abrutalhado. Hoje é aquela velha história, igual um perfil de LED. Entendeu? Então você tem luminárias ultra slim, com 2 centímetros de espessura por 3 de altura. Então você consegue ter uma luz difusa e uma luz mais concentrada para a sua bancada de trabalho, tá? Entre os outros ambientes comerciais, temos que sempre voltar na estaca zero do início da live, que é o quê? Pensar bem
qual a utilidade que você vai ter, levando em consideração pé direito, paredes, cor de mobiliário, você sabe que isso influencia muito, é muito comum, depois você puxa esse gancho aí que eu vou te passar a bola, o pessoal fala assim, pô, eu quero uma cozinha toda preta. Pô, eu tenho que melhorar a iluminação. Uma cozinha toda branca e uma cozinha toda preta, a iluminação vai ser prejudicada na cozinha preta. Então, consigo resolver? Consigo, mas eu preciso estar ciente desses elementos para que isso se torne o projeto desejado dele, entendeu? Então, em ambientes comerciais, pé direito alto, aquela velha história. Cuidado com as luzes difusas não atrapalharem as luzes cênicas, entendeu? Então, isso é muito comum. Então, aproveitando até esse gancho que eu falei da padronagem do material, da tonalidade, vamos chamar assim, mesmo sendo amadeirado ou não, também deve ter uma diferença para você utilizar esse próprio padronagem, que nem você falou das placas, do MDF, enfim, como o termo correto, você que é o expert nisso, utilizar um ambiente corporativo e num residencial. Lembrando que é aquela história que eu falei, né? Os corporativos hoje em dia estão cada vez mais sendo a extensão da casa da gente, né? Sim, ela tem que ter o mesmo conforto que a gente tem em casa, né? E na questão das tonalidades, hoje em dia a gente tem visto muito projeto de escritório corporativo com uma pegada muito solta, assim, né? Então, é aquele ambiente que eu vejo, às vezes, as pessoas falarem isso. É aquele ambiente que, nossa, é sensacional, mas não dá para ser em casa. É um lugar que eu vou passar menos tempo, né? Não vou estar numa sala que... Estou falando daqueles ambientes corporativos onde é multicolorido, né? Então, você pega... Se dá uma busca no Google, escritório do Google em São Paulo. É um ambiente super descontraído, bem colorido, com uma iluminação toda diferente, com cores diferentes e tal. Nossa, é sensacional, mas, pô, isso na minha casa não dá certo, né? Então, mudou também, porque antigamente a gente pensava em escritório, pensava naquele marrom, pensava naquele preto. Escritório de advocacia, tem que ser aquele marronzão para trazer uma imponência, para trazer uma sofisticação. O último escritório de advocacia que eu fiz, ele era cinza com madeira. Então, cadê o marrom? Não aparece, né? Então, já foi mudando isso também. Então, o que acontece, assim, os ambientes residenciais depende da pegada de decoração que os usuários querem levar, né? Se é uma pegada industrial, uma pegada provençal, uma pegada minimalista, e também para os escritórios. Tem escritório que vai ser nessa pegada mais descontraída, multicolorido, com o uso de madeira, cores, vidro, e vai ter um escritório que ele tem que trazer mais uma sobriedade, né? Um escritório de um psicólogo, um escritório de advocacia, dependendo da área que trabalha, então tem que ser mais imponência ou menos, né? Então, isso varia bastante, mas o que é legal também da gente falar é que, independente de onde está sendo, Rodrigo, independente do ambiente que for, o material e a qualidade tem que ser sempre a mesma, né? Então, isso é muito importante a gente falar. Isso é muito importante, com certeza. Não se diferencia se vai usar, ou se você vai estar na sua residência, se você vai estar no seu escritório. Se é um lugar que você quer fazer um baixo investimento, um médio ou um alto, o material vai ser sempre o mesmo. O que muda é o projeto e a quantidade de madeira, de mobiliário que tem ali naquele espaço, né? Então, isso é um ponto bem importante que a gente trabalha aqui, independente do ambiente que está, independente da faixa de investimento que vai ser feito, o material e as ferragens são sempre as mesmas, né? É um produto sempre de qualidade, é um produto sempre que a gente dá a garantia e é um produto sempre que a gente faz o pós-venda. Então, independente de onde ele vai ser aplicado, o que vai mudar é o projeto, porque, na verdade, o material é sempre o mesmo, né? É o que acontece com você também, independente de onde vai ser aplicado. O teu fornecedor tem que ser muito bom para te ajudar na residência, no corporativo e no comercial. Possível, com certeza. Menor retorno possível. Cara, eu vou fazer uma pergunta agora bem pessoal e particular para você. Que ambiente que você gosta mais de projetar ou de dar ideias, vamos dizer assim, de criar? Qual ambiente que você gosta de projetar? Vamos falar primeiro para um projeto residencial aí.
qual que você gosta de dar mais palpite, dar aquele teu charme, aquele teu diferencial, vamos chamar assim? Pô, uma pergunta que ninguém nunca me fez. Vou te falar Por isso que eu que falei, bem pessoal em particular, né? é verdade, eu nunca parei a pensar muito assim, mas eu gosto de ter uma facilidade de projetar cozinha e eu já faço isso há 15 anos, né? Então eu tenho uma pegada, eu gosto mesmo de fazer cozinha e gosto também de dar umas inovadas, mas não é todo cliente que aceita, né? Então, às vezes você tem que trabalhar mais aquele, aquele padrão ali que mais aceitável, mas eu tenho uma pegada a mais de fazer cozinha. E agora eu peguei gosto de fazer escritório também. Pô, você sabe que a gente está fazendo aquele escritório do nosso amigo, né? Então, Perfeito. pô, eu fiz aquele escritório lá, peguei uma vibe de fazer escritório. Me apareceu outro para fazer na mesma tocada. Então, esse E final você de vê como semana a vai ser bem iluminação criativo. muda, né? Depois a Final de gente vai semana postar foto, você vê como a iluminação muda, né? também. A iluminação vai dar Você um vê como... charme ali. E dividir os circuitos direitinho, ele tem vários cenários. Ele vai usar o escritório dele tanto para palestras, como para atendimento, ele vai usar para uma série de finalidades, um único só ambiente, vai ser multifuncional dele lá. Vai Vai ser gravar, essa pegada bacana. vai ser até estúdio de gravação, né? Perfeito, perfeito. Coisa que eu preciso fazer, você viu? Você está muito mais elegante na filmagem do que o meu. O meu ainda, por mais que eu tenha luz, não é apropriada para fazer a live, entendeu? Mas isso você fica de dica aí. Mas a gente vai se aprimorando, né? Eu acho que já é a minha Com sexta certeza. live, né? Hoje eu já passei É isso aí. maquiagem, já tá um negócio profissional. Com certeza, com certeza, com certeza. E vale também saber, Caio, assim, por curiosidade, lógico, a gente pode ter um investimento de acordo com o bolso do cliente, perfeito. Mas eu digo assim, você conseguiria mensurar, não sei se eu estou sendo indelicado, de saber, por exemplo, você optou por uma cozinha que você gosta de planejar ela mais. Esse seria o cômodo também, maior investimento que o cliente teria? Estou falando sempre pro lado agora financeiro, tá? Então, aí depende depende do perfil do cliente, porque às vezes o cliente é aquele cliente que mal para em casa, então ele vai dar mais valor à sala dele, que ele vai passar mais tempo no final de semana ou ao dormitório, e tem aquelas Por isso que eu gosto de famílias fazer. e tem aquelas famílias que de fato almoçam todo dia em casa, então elas pensam em fazer um maior aporte financeiro na cozinha, dedicar mais investimento na cozinha. E a gente gosta sempre de entender bastante isso com o cliente, né? Qual ambiente que ele quer dar prioridade, qual ambiente que ele topa investir mais, que vai dar o melhor resultado para ele, vai dar uma maior satisfação para ele, né? Perfeito, Nem perfeito. sempre, É o que a gente procura fazer aqui também. É isso nem aí. sempre a cozinha é o maior investimento. Às vezes ele pode optar pela área gourmet, pode optar por uma sala com uma varanda integrada, onde ele vai gastar o dobro do que ele gasta na cozinha. Então depende muito do perfil do cliente, a gente busca sempre entendê-lo, porque a gente consegue atender todas as faixas de cliente, né? Isso a gente gosta de deixar bem claro. E isso também é uma característica da Galeria 58, né? Ela consegue atender o cliente que está indo comprar pontos de iluminação para o primeiro apartamento, ali um apartamento que vai ser somente para locação, então um custo de investimento, como nós fizemos, né, o ano passado, apartamento de locação com projeto mais clean. E também fizemos Bem show, apartamentos com onde certeza. o investimento foi maior, foi pensado no todo, porque é um apartamento de... A gente pensa na qualidade do produto em si, lógico, pensa na manutenção, que é um dos principais fatores que eles se preocupam. O que esse produto vai me acontecer daqui X tempo de vida útil dele. E depois disso, o que acontece? Então a gente consegue sim trabalhar com essa variação de valores. Mas foi bom também você tocar nisso, se a iluminação também trabalha assim, mais do que tudo. Porque se você for colocar na ponta do lápis um investimento que o cliente final tem de adquirir um imóvel, de deixar ele todo montado, desde projeto arquitetônico, desde projeto de iluminação, desde a parte civil, desde a parte do mobiliário, eu vou falar da minha parte. A iluminação, te garanto que se torna um investimento menor e o que mais tem um efeito visual, lógico, agregado a um conjunto todo, tá? Não adianta eu ter essas luzes cênicas que eu nem
consigo fazer, vou falar cênicas porque a gente cria cenários diferentes, tá? Mas eu digo, sem eu ter o projeto todo desenvolvido até o final para começar a executar. Se eu não souber aonde que você tem armário, onde que você tem não tem, aonde que você tem painel, onde que você não tem, eu não consigo valorizar isso ou desvalorizar outras coisas, vamos dizer assim, deixar elas de lado. Então eu dependo muito disso e eu volto sempre a dizer e bater nessa tecla. A iluminação é um investimento menor que você tem nesse período de obra, vamos dizer assim, de reforma ou de transformação. E uma dica importante que eu sempre dou aqui na loja, que é você que sonha em reformar um ambiente, remodelar o ambiente do seu apartamento, você comprou um apartamento novo, é super importante que comece com um projeto, né? Então não vai adiantar nada você comprou um apartamento, você vai sozinho querer montá-lo, o resultado não vai ser do seu agrado e outro, o investimento vai ser muito maior, né? Você vai perder dinheiro, em contrapartida você teria contratado um projeto, né? Então a gente tem aqui até a nossa amiga a arquiteta Isabela assistindo a gente aqui. Então é super importante que contrate um profissional primeiro, que esse profissional com certeza, sem sombra. Ele vai saber nortear isso, vai saber especificar a parte de iluminação, ele vai saber especificar a parte da marcenaria, ele vai fazer um conjunto para que você tenha o melhor resultado financeiro e visual e satisfatório. Exato, não ter o melhor custo-benefício, não ter desperdício na obra por si só. A obra, eu acredito que ela sempre tem que terminar toda para começar a executar, né? Terminar, que eu digo, termina-se ela no papel, que é exatamente esse projeto, e é fundamental. Você deve receber inúmeros parceiros, arquitetos, designers, que a gente está aí exatamente para auxiliar na especificação do produto que ele imagina, do efeito que ele quer que cause para o cliente, para o ambiente. Então, isso é fundamental. As parcerias são sensacional. Ó. A Isa está até comentando aí, ó, planejamento é tudo. Sem sombra de dúvida, com certeza é isso. Planejar é não errar. É o melhor custo-benefício que a pessoa pode ter. Com certeza. Sem dúvida. Quando você tem um projeto já feito, você já sabe aonde que tem que acabar aquele... Você olhar para aquela folha com 3D impresso e olhar para o teu ambiente, tem que estar igual. Porque você tem que estar seguindo um projeto. Então é super importante que tenha esse acompanhamento, que tenha esse investimento que só traz benefício, né? E sempre trabalhar, o seu profissional vai sempre indicar empresas parceiras dele, empresas que possam atendê-lo com produto de qualidade, com preço justo, com valor agregado, obviamente, com serviço. Então, tudo uma gama que vai te fazer o melhor investimento, o melhor custo-benefício, que foi o que você falou, né? E vale lembrar também, cara, você comentou aí até de parceiros, o melhor parceiro e tal, vale lembrar da onde que a gente teve essa afinidade toda aí, né? Você é melhor do que qualquer um, até para dizer aí da onde que surgiu exatamente essa nossa empatia, né? Vamos dizer assim, esse convívio no nosso dia a dia aí, da onde surgiu até a ideia do trabalho aí em conjunto, vamos dizer. Sim, como você falou no começo, você já está há 21 anos no mercado, né? A Casarte tem 34, mas a gente está há 18 aqui. Então, são duas empresas que estão numa esquina, né? A Casarte está na esquina da Pedro Lessa e a Galeria 50 na esquina do Canal 3. Então, um dia a gente ia se encontrar, porque por mais que Santos tenha milhares de obras acontecendo ao mesmo tempo, a gente ia se encontrar numa obra e acabar se conhecendo. Mas o BNI fez essa ponte. A gente participa de um grupo de network que, quem for pesquisar sobre o BNI é a maior organização de network do mundo, né? E a gente participa dele, o Rodrigo participa de um grupo, eu participo de outro, a gente tem amigos em comum que fortaleceram essa nossa amizade, fortaleceram essa nossa parceria, né? Mas o BNI veio aí para agregar, e falando de parceiros, né? O BNI veio para nos ajudar em trocar referências, trocar clientes, ter uma tranquilidade de quando o meu cliente precisa de assessoria em iluminação, eu poder referenciar o Rodrigo, e quando o Rodrigo precisa de assessoria em imóveis planejados, ele poder também contar com a Casarte, contar com a equipe da Casarte para, às vezes, por si só tirar uma dúvida do cliente dele, né? Ou nortear sobre alguma situação. Então, o BNI
nos aproximou, né? Hoje a gente divulgou isso ao BNI, né? Ao BNI Baixada Santista, que a gente estaria junto. Então, olha que legal. Dois membros de dois grupos BNI, um que trabalha na quinta, um que trabalha na sexta. São grupos que semanalmente se encontram aí para festejar os seus resultados da semana. Estão hoje juntos, né? Fazendo essa live aqui, trocando conhecimento, trazendo conteúdo bem legal. Quer falar um pouco do BNI, Rodrigo? Você está, acho que, até mais tempo que eu, né? Eu estou desde a fundação do Mais, né? Então, assim, desde o início. Então, eu tenho a agradecer no meu grupo também. Nós temos parceria com N profissionais, tudo de alto gabarito, vamos dizer assim, entendeu? Pessoas extremamente competentes. E isso os aproxima. Então, a gente não cria esse falando que é concorrente. Olha lá, até o BNI está acenando aí. Que legal. Tá vendo? Então, assim, é exatamente isso que acaba a gente mostrando sem querer. Parece que foi até combinado, mas é exatamente isso. Todos acabam sendo parceiros de negócio, entendeu? Não são concorrentes, em sim são sempre parceiros. Então, a gente sempre tem como falar, você está fazendo com fulano? Pô, continue, que é de ótimo trabalho, eu assino embaixo, eu avalizo isso, e é aquela velha história. E toda semana a gente está lá para trocar figurinha, contar cases novos de sucesso, que é o que a gente acabou fazendo. Essa live nossa acabou surgindo através de um cliente em comum, que a gente foi conversando, vamos fazer um bate-bola lá e pegar e contar sobre o que aconteceu aqui, como a gente chegou até aqui ou não. Então é basicamente isso. Então eu indico a todos que ainda nunca puderam fazer uma reunião presencial, aproveita hoje, por causa de horário, é muito cedo, eu não consigo levantar, tal. Aproveita essa época, vamos dizer assim, e você faça da sua casa. Conheça, faça contatos, crie, troque contatos. Isso é a melhor maneira de você ser visto no mercado hoje em dia. Com certeza, network é super importante, principalmente nessa época vai passar, né? A gente já está passando dela, mas é super Com importante certeza. que ali a gente tem pessoas para trabalhar em prol da nossa empresa, né? Então é isso que o BNI faz. O grupo do Rodrigo é o BNI mais Santos e o meu é o BNI Target, está até aparecendo aí, BNI Target Santos. Para você que é empresário, empreendedor, que não conhece ainda, fica o nosso convite para conhecer o nosso Instagram. Manda uma mensagem direta lá que tem a equipe de comunicação que vai te responder, vai te apresentar como participar da reunião. Isso é bem legal. Para você que é empresário, empreendedor, vale muito a pena. Amplia a sua rede de contatos. A Casarte já está há 2 anos e meio. O Rodrigo também está há bastante tempo, mais de 3 anos e meio aí já. 4 anos já, 4 e meio. Olha aí. Então já está há bastante tempo também no BNI. Então é super importante para passar dessa fase, que a gente já está passando, mas passar dessa fase bem tranquilo e levantar mais clientes para o seu negócio. Rodrigão, vai estourar o tempo já. Então eu vou fazer... Olha quem entrou aí. Olha quem entrou aí, ó. Falamos dele agora há pouco, olha ele aí, ó. E eu vou trabalhar hoje na sala dele e não posso divulgar nada, porque o resultado vai ser sensacional. E, essa sala vai ser top das tops do Deblu. Vai ser a sala mais bonita do Deblu. Rodrigo, faz um convite aí para o pessoal conhecer a Galeria 58. Fala do teu Instagram, fala aí do endereço, telefone, como te acha. Perfeito. Caio, estamos colocando o WhatsApp Business agora, que é o número mesmo da empresa, que é no 32331777, tá? Mas tem aí meu WhatsApp particular, devido a esse aumento da demanda aí, tá um pouco congestionado aí, mas a gente responde em até 48 horas para as pessoas aí, tá? Que seria, pode mandar um direct também através do Insta, mas que seria DDD 13, tá? 976007878 e entrar em contato, marcar. Nós estamos atendendo, porém com horário marcado, tá? Então agende pelo WhatsApp, a gente tem o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas, te mostrar como se faria um projeto luminotécnico personalizado para você, entendendo as suas necessidades, tá? Fica aí, estendendo aí qualquer as vias aí. Só para lembrar o endereço ali, Canal 3. Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 58. Esquina com Canal 3. É Carvalho com Canal 3. Em frente ao antigo Clube Atlético Santista. Quem vai bastante no The Blue é bem do lado do The Blue ali. Bem próximo, vamos dizer. Uma quadrinha do The Blue. É isso aí.
Rodrigo, te agradecer aí o convite não, te agradecer por ter participado comigo, foi muito legal. Eu que agradeço. A gente trouxe um conteúdo bem de verdade. legal. O pessoal vai ficar salvo no Instagram da Casa Arte Imóveis e lá no descritivo eu vou deixar o arroba da Galeria 58 para entrar em contato com o Rodrigo, tá bom? Rodrigo, valeu. Caio, obrigado. Então aí, sucesso aí. Pra nós. Com certeza. Tirou as palavras da minha boca. Tamo junto, irmão. Precisando, sabe quem recorrer. É isso aí, maravilha. Pessoal, obrigado por ter participado, obrigado quem apertou o coração aí, obrigado para quem apertou a setinha, o aviãozinho, mandou pro pessoal. E é isso aí, pessoal. Precisando de imóveis planejados, Casa Arte Imóveis. Precisando de iluminação, Galeria 58. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Valeu.